Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso podcast da Fox Concursos, Podfox e Fox Podcast. A gente não escolheu o nome ainda. Com a nossa super prefeita de Santana do Livramento, Ana Tarouco, que veio aqui para nos contar várias histórias. Boa noite, prefeita. Boa noite. Boa noite aqui, os amigos. Um prazer estar aqui. Já falei antes, vamos deixar a caixinha aí aberta para a escolha do nome deste espaço. Certamente outras pessoas futuramente estarão aqui também desfrutando desse momento com vocês. Hoje é muito especial porque o início do Foxy foi com o concurso do DAI, né, da gestão da Ana Tarouco, que foi que a gente deu o start lá e conseguimos os primeiros colocados. Então a gente te agradece. Muito obrigada. Então vou aproveitar e agradecer a prefeita presencialmente, que eu não tive essa oportunidade ainda, porque antes do concurso do DAI nós tínhamos uma folha de papel com muita coisa escrita e graças ao concurso do DAI o Foxy saiu de um papel e virou um sonho realizado. Então, muito obrigado, prefeita. Merece. Não, um sonho realizado para vocês, e acredito eu que um sonho realizado na vida de quem passou, na vida de quem começou no concurso, porque concurso, né, a fila, eu sei bem, né, como boa concurseira que sou hoje, estou aqui, nem estou na condição de prefeita, nem de delegada, acho que estou na condição de concurseira. Isso aí. Olha, eu já fiz concurso por vários lados deste país, vários concursos diferentes um do outro, e a gente vai pegando uma bagagem interessante de como eu estudava concurso. Que muda a vida das pessoas, mudou, eu posso falar com propriedade. O concurso mudou a minha vida, né? Mudou a vida da minha família, mudou a vida de vocês, certamente, de quem já passou também. Sim. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas que vão começar a estudar para concurso público? É dar o start inicial. Porque a pessoa chega e se empolga, aí a pessoa fala, cara, eu vou estudar para concurso, vou mudar minha vida. Aí a pessoa se empolga e diz assim, não, mas semana que vem eu começo porque eu vou me organizar essa semana. Aí na outra semana a pessoa, tem aniversário, aí não vai. Aí na outra semana, eu vou comprar uma mesa. A minha cadeira tá ruim. Ai, a cadeira é... A cadeira é uma boa desculpa, né? Aí quando vê, chegou a prova, a pessoa não estudou. É isso. Acontece. Eu acho que estudar para concurso primeiro, acho que a pessoa tem que ter eu sempre falo isso porque é verdade. Eu acho que disciplina é a palavra que define, né? Eu brinco que separa os meninos dos homens, é verdade. Primeira coisa, tu tem que saber o que tu quer, não no sentido de concurso, porque isso muitas vezes tu vai descobrindo ao longo do tempo. Eu fiz lá nos meus idos, não vou dizer os anos, mas no século passado, eu fiz concurso do TRE, eu fiz escola da magistratura trabalhista, porque uma época da minha vida eu queria ser juiz do trabalho. Enfim, aí lá pelas tantas eu migrei para o lado da segurança pública, aonde depois me encontrei. Então, assim, não precisa, a disciplina não é sobre que tipo de concurso tu tem que fazer, mas a disciplina é saber que um concurso, seja ele qual for, desde que seja algo que tu gosta, ele vai mudar. E ele muda, porque é uma realidade nova que se apresenta, mas a disciplina, até para começar, e eu pensava isso quando vocês me convidaram para vir, eu fiquei pensando sobre isso. E me lembrava da minha época, eu pensava, cara, o que a gente pode dizer para uma pessoa que está recém começando, né? Eu pensava, bom, comece por aquilo que tu gosta. Eu acho que se posso deixar uma indagação ou uma sugestão, por exemplo, eu sou da área das humanas, né? Então, obviamente, eu jamais comecei estudando raciocínio lógico, na vida. Porque se na primeira semana eu começasse com raciocínio lógico, eu não ia terminar a primeira semana, eu ia abandonar todo aquele projeto. Porque não é algo que ganhe meu coração. O raciocínio lógico perdão a palavra, é chato, né? Mas é verdade. Então, começando por aquilo que a gente gosta, até a que falou da cadeira, até isso vai se tornar menor, né? No momento que tu tá lendo algo que tu te sente mais confortável, algo que ganhe mais o teu coração, que no meu caso, na época, obviamente era direito penal, processo penal, administrativo, isso sempre para mim foi muito mais confortável. É claro que passar horas estudando não é confortável. Na verdade, a gente não gosta. A gente faz porque precisa. Faz porque tem um propósito maior, mas é óbvio que eu preferia estar tomando um mate na praça, é óbvio que eu preferia estar numa revoada, é óbvio, isso é meio... mas, ao mesmo tempo, hoje, olhando para trás, aonde o concurso me levou, e eu posso dizer que ele me levou até ser prefeita de Livramento, isso é um fato, né? Porque eu tenho uma história que eu conto, e tem um secretário meu que fala muito disso, que eu sou prefeita de Livramento por conta de uma canelite que eu tive no concurso. Aí todo mundo pensa, o que tem uma canelite no concurso? Sim, porque lá nos idos do século passado, eu fiz concurso para delegado de Santa Catarina. Imagina se eu fosse delegado de Santa Catarina na beira do mar. Tá? Imaginem essa cena. Vocês realmente acham que eu viria ser prefeita de Livramento? Não. Não, eu não teria chegado até aqui porque eu estaria lá hoje.
Então, e aí pergunta assim, tá, mas como é que tu não... Sim, porque daí eu passei na primeira fase, e aí entra, né, já que estamos aí com outros concursos prestes a acontecer no Livramento, não, já fica um alerta, não deixa que eu treine nada de última hora, eu sou prova viva de que isso não dá certo, não deu pra mim. E olha que eu sempre fui muito disciplinada. E eu passei na primeira fase do concurso de delegado de Santa Catarina, e os caras lá largaram o resultado numa sexta-feira, e a prova física já era a sequência, e ela era no sábado seguinte. Eu tive uma semana. Meu Deus. E aí eu fiz tudo errado, né? Porque daí também não procurei orientação profissional, fiz tudo errado. Pensei assim, saiu sexta o resultado, sábado às 7 horas da manhã, coisa de nunca, né? Porque de manhã minha alma não fala da aula hoje muito cedo. 7 horas da manhã eu tava correndo. E aí sábado de tarde, 3 horas da tarde eu tava correndo, domingo eu tava correndo, segunda eu tava correndo. Todos os dias. O que aconteceu? Viajei para Santa Catarina na sexta seguinte, a prova era sábado, chegou sábado lá, eu comecei a correr, e aí tu sai, né, dá aquele start, sai, tu sabe, né? Sim, A voando. gente sai desatinado, não tem um treinamento, não tem... Saí desatinado, faltaram 200 metros de uma canelite. Uma canelite, fizeram ser prefeito em Livramento. Imagina. 200 metros eu enxergava o fim da corrida, e eu tinha passado bem classificado na primeira fase. Eu enxergava a linha de chegada e simplesmente me estourou a canela, que assim, eu não conseguia andar mais. Não conseguia, na prova. na prova, eu não conseguia andar, eu não conseguia me arrastar, eu não conseguia, sabe que eu não conseguia fazer nada, a tamanha dor que eu sentia. E aí eu não passei na prova física, daí nesse meio tempo aí passei para delegado do Rio Grande do Sul, enfim, é a história toda que todo mundo já conhece. Isso aí foi Deus que mandou essa canelita pra senhora aqui ser nossa prefeita. De pena de Livramento, pensou assim, ó, vou mandar uma canelita. Vai, canelita. Jogou a canelita nela, senão o Livramento vai ficar muito atrasado. E qual foi o prazo desse concurso de delegado de Santa Catarina do Rio Grande do Sul? Foi meses. Porque não é Foi fácil, mesmo. não é fácil retomar depois de uma reprovação. Não é. Não, mas aí é aquela coisa assim, eu acho que eu já contei pra você, né, mas pra quem não ouviu, eu conto aqui. Quando eu comecei, a minha mãe sempre, ela sempre disse, eu fui criada para ser concurseira. Né? Minha mãe sempre disse, minha filha não vai ser empregada de ninguém a não ser do Estado. Isso ela me formou, ela me criou assim. Eu sou filha única, porque minha mãe não é casada, então eu sou o centro das atenções da vida dela. E ela me criou dessa forma. Então, quando eu tinha 17 anos, uma quarta-feira, minha mãe chegou em casa com um jornal, morava em Dom Pedrito, aqui do lado. Ela chegou com um jornal e me entregou o jornal, e eu questionou, ela lê aí. Aí eu abri o jornal e tinha uma matéria, Tribunal de Justiça lança concurso para oficial escrevente, foi meu primeiro concurso, eu tinha 17 anos. E ela disse assim, quarta-feira, ela disse, arruma tuas malas, que na sexta nós vamos para Santa Maria. Eu vou fazer o que em Santa Maria? Tu vai para lá porque tu vai estudar para esse concurso. Então, eu tinha 17 anos, eu não tinha nem feito um pré-vestibular ainda na vida, e eu fui para Santa Maria fazer o primeiro cursinho preparatório para concurso que eu fiz. 3 parcelas de R$50, na época era uma fortuna. Eu acho que esse problema tem os recibos até hoje, tem coisas que marcam a gente, sabe? E eu nunca tinha saído de Dom Pedrito, né? Eu estava terminando o segundo grau. Imagina, filha única, minha mãe, chegamos em Santa Maria, minha mãe, naquela época, hoje já é mais fácil, talvez mais simples, não sei, mas naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha isso aqui. E aí nós chegamos numa casa de xerox, que na época era muito comum, né? Aquelas casas que eu ia fazer xerox. Chegamos lá, tinha aqueles painéis assim, procura-se alguém para dividir apartamento. Porque a minha família é uma família pobre, nós não tínhamos condições, né? E a minha mãe disse, olha, eu consigo pagar o cursinho e tal, mas a gente precisa morar com alguém, não tem como pagar para te morar sozinho e tal. Aí achamos, isso já era sexta-feira, a aula começava na segunda. Tudo assim, né? Meu Deus. Na minha vida, tudo muito rápido. E era presencial, sim. Presencial. Não tinha nem... Presencial. Nunca vou esquecer, o primeiro dia de aula, a primeira aula era com o juiz. E aí a primeira aula era a diferença entre citação, notificação e intimação. Gente, eu não tinha nem terminado o segundo grau, imagina se eu ia saber. Quando ele começou a falar, perdona a palavra, né? Onde eu vim parar? Pensando aonde eu vim parar. O que eu tô fazendo aqui? Dá pra puxar o botão de desistir? Onde é que tá o botão de desistir? Mas enfim, aí nesse meio tempo, aí achamos um lugar, minha mãe me deixou. E a minha mãe, ela é assim até hoje, se ela gosta de ti de largada, ela gosta, ela não gosta, ela não gosta. E aí nós achamos um apartamento ali em Santa Maria, para quem não conhece, ali perto, para quem conhece, perto do Parque Itaimbé. E ali tinha um apartamento e era um menino.
E aí ela, pra ver como são as coisas, né? Naquela época, imagina hoje. Dividir com o menino. Uhum. E ela gostou, adorou o menino de largada. E me deixou, quando ela voltou pra Dom Pedrito, que a minha avó na época ainda era viva, a minha avó quase fez ela voltar. Quando ela voltou pra tirar. minha avó, que ela tinha me deixado sozinha, Um morando com o menino. Enfim. Aí fiquei lá e tal, estudando concurso, por tal do concurso. Me ferrei, porque eu não sabia nada, então eu tinha que estudar um monte. Só que aí, aquilo que eu falei, entra a disciplina. Sempre fui muito disciplinada. E a minha mãe foi muito clara. A minha mãe sempre disse, minha filha, a gente vive, a minha mãe trabalhava, vivemos, mas precisamos que faça alguma coisa. E tá, e aí eu fui, fiz o cursinho, foram 3 meses de cursinho, se eu não me engano, e aí, dali já emendamos, aí como eu já tinha saído de casa, tinha sido aquele primeiro impacto, dali já emendamos um pré-vestibular, ela disse, pô, agora que já tá aí, aproveita e já faz o pré-vestibular. E ela sempre disse, a mãe não tem condição de pagar uma universidade, precisa passar numa universidade federal. Na época era vestibular, hoje é ENEM. Aí eu fiz o cursinho e ela diz, olha, a mãe só pode pagar 1 ano de cursinho pra ti. Nem foi 1 ano, foram 7 meses. E aí, tu tem pra passar. Aí tá, aí em 7 meses eu estudei, aí vocês imaginem, eu fiz magistério de segundo grau. Então eu não sabia nada de física, de química orgânica, eu nunca tinha visto na vida. Eu fui aprendendo cursinho. Então hoje, e aí quando eu conto que eu dormia 4 horas, era por isso. E realmente eu dormia 4 horas por dia. Porque eu tinha que aprender. Eu não estava revendo o conteúdo, eu estava aprendendo. Química orgânica, enfim. Se não tinha visto ainda. Nada. Eu Gostado fiz muito, não. magistério, não, eu fiz magistério. Sim, totalmente Não, focado. era totalmente E o- direcionada para outra função. E o concurso oficial escrevente foi antes do vestibular. O concurso foi antes do vestibular. O concurso foi antes do vestibular. Aí começou o cursinho e tá. Daí eu Trocou fiz... totalmente a figurinha depois. Não, aí tu faz assim, né? Terminou o cursinho, eu fiz a primeira fase, porque o concurso eram 2 fases. A primeira, agora eu vou entregar a idade, né? A primeira fase era dissertativa e a segunda era de datilografia. Meu Deus. Essa parte dá pra editar agora, tá? Era datilografia. Ah, mas Então, ele foi lá pro 2010, 2011. aí tá, e daí, enfim, aí fiz a primeira fase, passei longe, mas era um concurso que tinha muita vaga, tipo assim, um concurso com, sei lá, 900 vagas, 1000 vagas, então passar em primeiro ou passar em 500 tava na mesma, eu nem me lembro qual foi a minha classificação. E aí eu fui fazer a segunda fase, enfim, aí quando eu fui fazer a segunda fase eu já tava fazendo um cursinho pré-vestibular, aí, claro, é concurso de uma fase só, não passei em primeiro, mas passei ali com chances. Não, passei pós as vagas. E foram abrindo mais vagas. Era uma coisa assim, não me lembro muito bem. E daí foquei no pré-vestibular. Aí a minha mãe disse, olha, a mãe só pode pagar 1 ano de cursinho, então tu tem que estudar. Esse Aí, é o ano. Era o ano. Esse ou esse. Esse ou esse. Eu acho que aí começa, né? E aí tem a outra que eu contei já pra você, né? As razões pelas quais a gente foca. Então, eu acho que isso é importante pro concurseiro, sabe? Ele tem que saber para que ele tá fazendo. Por que ele quer aquilo ali? Porque a vida de concurseiro é uma vida de abrir mão de coisas. Tu abre mão de estar com a família, tu abre mão de ir pra festa, tu abre mão de beber, tu abre mão. Então, tu tem que querer muito alguma coisa para valer a pena não estudar, porque estudar é um saco, mas para valer a pena ficar aquele tempo ali estudando. Sim, o meio pro fim, né? O fim tem que valer muito a pena. Exatamente. E aí, enfim, e aí depois disso tudo, aí passei no vestibular, aí fiz a faculdade, passei em Pelotas, na Federal de Pelotas, aí fui pra Pelotas, eu morava em Santa Maria, fui pra Pelotas. Aí nesse meio tempo, quando eu cheguei em Pelotas, o primeiro ano eu fiz faculdade normal, de dia, e aí não trabalhava, aí morei num pensionato de freiras, os freiras nos correram de lá, enfim, isso é outra história. Imagina eu morando 6 meses antes de freiras me mandarem embora. Não durou 6 meses. Não durou 6 meses, as freiras mandaram embora, era horrível, não posso contar porque... E hoje já passou por elas em rua uma vez? Freira? Não, as freiras são lá de Pelotas. Não, aí era no Colégio São José, pra quem conhece Pelotas, um colégio famoso, na esquina da Faculdade de Direito. E aí eu estudava Direito, né? Então minha mãe disse, vai ficar aqui. Só que aí juntou a fome com a vontade de comer. Juntou eu mais 6 amigas, tudo conhecidas assim, que a gente se conheceu ali. 2 de Santa Maria, uma de não sei aonde, outra não sei aonde, uma lá de Santa Catarina, todas morando nesse pensionato. Aí os quartinhos, era um quarto individual, e aí com era 2 quartos, não era individual. Minha mãe pagava um pouquinho mais, então eu ficava individual, mas as cozinhas eram tudo coletivo. Cozinha, sala, banheiro, coletivo. Se isso ia dar certo, gente, só mulher, porque não tinha homem, né? Mas tu imagina só mulheres. Aí, não, detalhe, as freiras fechavam a escola. Fechavam a chave e sumiam as freiras.
às 11 da noite e só abriam às 7 da manhã. Então, assim, se tu tava dentro, tu tava dentro, se tu tava fora, tu tava fora. Cansei de dormir nas escadas do lado de fora, claro. Imagina, sim, imagina, Que o primeiro ano de faculdade. A gente só quer festa, né? Vamos combinar que o primeiro ano de faculdade a gente não tá na outra vibe. Tu tá curtindo que tu passou 3 anos da tua vida, 2 anos, 1 ano enfiado nos livros. Aí, daí nesse meio tempo, fui pra Pelotas. Aí no segundo ano da faculdade, me chamaram no concurso de escrevente. Aí eu escolhi já Pelotas, por sorte tinha vaga. Escolhi aí eu passei minha faculdade para a noite e fui estudar de noite e fui trabalhar. Aí respirou. E entrou oxigênio na barraca. Tava só. Porque aí começa a vida de adulto, né? Aí Claro. entende, porque enquanto tu tá com mãe e pai sustentando a faculdade, mesmo que tu não pague a faculdade, tu tem o dia livre. Sim. Ali não, ali eu tinha que trabalhar de manhã e de tarde, porque era um expediente de manhã e de tarde, e de noite ainda ia pra faculdade. Aí tu percebe que a vida é bem mais complexa do que pode parecer. E aí sempre segui estudando. Aí eu sabia, fiquei 9 anos como oficial escrevente, uma profissão bacana e tal, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria da minha vida, porque eu queria mais. E aí entra aquilo que eu já falei uma vez, as razões pelas quais. E aí eu tinha 3 itens, né? E eu sempre. Isso é bacana, porque isso é a vida real da gente. Certamente as minhas ansiedades não são as mesmas de você. Cada um tem aquilo que lhe toca muito, e quem ouve vai dizer, mas que bobagem. Pra mim não era bobagem, pra mim aquilo era importante. E aí eu pensava assim, ali a minha mãe muito presente, né? E daí a minha faculdade, enfim, aí fui. Nesse meio tempo fiz concurso do TRE dela da Goiás. Olha, eu fui a Goiás. Que loucura. Não, essas coisas que. Essas aventuras que faz parte da vida do concurseiro, né? Tem que. Enfim, aí fiz o de Santa Catarina, não passei. A Goiás foi fazer qual? TRE. E tu, eu vou fazer uma pergunta boba. É porque eu fosse de avião. Sim. Ah, tá. Pergunta porque no concurso da Polícia Civil que foi fazer, teve um pessoal de onde eles vieram de moto. Foi 5 dias de moto. Sim, eles vieram ali. Aham. E aí a prova foi cancelada às 6 da manhã. Aí eu tava lá no hotel com ela, 6h13 da manhã, a prova foi cancelada. Tinham cancelado. Pô, os caras 5 dias de moto. Meus colegas Lá de foram cima. também, foram de carro e cancelaram a prova de madrugada. Da Caixa? Não, da Polícia Civil Polícia Civil. de Santa Catarina. Não? Paraná? Paraná. Paraná, desculpa. Paraná. Todo mundo tinha ido pro lugar e da prova e cancelaram a noite de prova. Eu vi isso aí. Eu vi que o pessoal falou. Judiaram da pessoal. Botaram na justiça pela inscrição e coisa aí. Eu acho que nem ganharam o dinheiro. Os caras vieram numa moto 125 cilindradas lá em cima. É que- Fizeram 2.000. É querer. Daí nesse Eles estavam querendo muito passar, né? meio tempo. E não tinha também a condição, porque a vida do concurseiro é isso, né? Daqui a pouco tu tem dinheiro pra pagar o teu material, mas não tem dinheiro pra comprar passagem do avião. E aí o que tu faz? Pede dinheiro pra um, pra outro, bota em cima de uma moto e vem, né? E por último, os hotéis estavam 2.500 em diária. Não. Que toda a cidade enche, né? Sim. Sim, não teve. Não, daí nesse meio tempo, aí tu vai, TRE não servia pra mim, aí tu já meio que deixa o TRE, porque daí tu já vai descobrindo aquilo que tu te identifica, aquilo que eu falei, as primeiras matérias que tu vai começar a estudar. Comece estudando aquilo que tu te identifica, que é pra te entrar num ritmo de estudos que não seja tão doloroso. Que é doloroso, tu tem que parar tudo que tu tá fazendo, tu tem que abrir mão de filho, de família, dos amigos, da festa, para poder sentar para estudar. E o mundo lá fora tá acontecendo. E pior é que amigo nessa hora não ajuda, né? Às vezes nem a família. A família não compreende que tu tá ali estudando por uma coisa melhor. Sair, tu não vai no aniversário do fulaninho, mas Ou tu na não vai na praia. festa do ciclaninho. Não dá pra fazer, né? E aí, então, na época, e aí eu sempre fui muito disciplinada. E como eu comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e aí terminei a faculdade, aí já estudava, já trabalhava, né? Já era oficial escrevente. Terminei a faculdade e segui estudando na época para magistratura. E aí eu ganhei uma bolsa, fiz uma prova e passei. Ganhei uma bolsa da Escola da Magistratura Trabalhista, da FEMARX, Porto Alegre. E eu morava em Canoas. Já nesse meio tempo a minha vida já tinha andado, já tinha feito Pelotas, estava em Canoas. E eu fui para Canoas quando eu terminei a faculdade, justamente porque eu sabia que eu ia fazer a júris, né? Eu queria ser juíza na época. Ainda bem que eu não fui. E aí até fiz um mês de júris. A júris na época, isso século passado também. Já era tipo assim, R$1.500. Imagina. Era um troço descomunal de cara. E a minha mãe não ia ter condições de pagar e o meu salário da oficial escrevente também não ia pagar. Porque Não batia. não dava. E aí aí fiz um mês de júris pagando. E aí descobri que tinha uma prova da magistratura, tipo prova de bolsa, sabe? Da magistratura trabalhista. Aí eu fiz a prova, ganhei a bolsa e aí fiz toda a escola da magistratura trabalhista.
Não, só que aí, magistratura trabalhista, tem concursos que são difíceis. Se tu vai optar, tu tem chances, acaba 8 anos, né? Não é verdade. Tu tem um concurso daqui, tu só vai ter outro daqui a... Não é que nem polícia, por exemplo, tem concurso da Vai hora, seguir. porque tem alta rotatividade. Tem outros estados, né? Então, se tu tem uma Exato. polícia, tem um pouquinho de condição, É. faz polícia civil daqui, tu Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, pode rodar o Brasil, Exato, que nem tribunais. exato. Então, aí, juiz trabalhista era mais complexo. Não sei hoje como é que tá, mas na época Sim. era super... Era pouco juiz. E agora tá fácil, eu tô pensando em fazer mês que vem. Eu queria fazer procurador da República, Bárbara também. Então, não, porque ser prefeito não tá dando, né? Então, Tá muito coisa. tá muito cansativo e pouco dinheiro tomar banho. Mas Então, vamos aumentar o seu salário. Liga pra alguém, aumenta meu salário, já 100%, 200%. já aumentaram meu salário, mas eu não ganho. Não, mas aumenta mais. Tem que aumentar o tempo delegado. Então, Aumenta ligar, todo, ligar pro Eduardo Leite. aumenta então. todo mês o salário. Ah, também. Não, o de prefeito aumentaram, né? Aqui, Eu não agora quando acompanhei aumentaram dos vereadores, aumentou. Aumentou de prefeito junto. Mas eu não recebo como prefeito. Mas é que tu pega o aumento de 2, por exemplo, aumentou 3 mil. Aí 2 pra cá, 3 pra lá, um pouco pro Leu, um pouco pra... Sabe, quando vê, tu sobra 15 reais só. Não, e o problema do salário... É uma tristeza do Brasil. Uma coisa interessante do salário, eu sei que assim, ó, todo mundo, o problema não é o salário. Não é se tu ganha 100 mil reais. O problema é quem está ganhando 100 mil reais. É. Né? Aí pode falar, porque é um absurdo o político ganhar. Cara, se nós tirarmos a politicagem barata da jogada e essas pessoas sem qualificação que a gente elege, porque a gente elege, né? Vamos combinar que quem elege é o povo. Se nós tirarmos isso da discussão e pensarmos qual é a função dos elementos políticos, dos agentes políticos, a função deles é muito importante. E ela precisa ser bem remunerada, como tem que ser remunerado todo mundo. O problema é quem a gente está botando ali para fazer. Aí tu bota uma pessoa desqualificada, sem formação, e tem que ganhar 1.000 pila. Assim, essa pessoa tinha que ganhar 1.000 reais. Mas aquela outra lá, que faz a legislação, que fiscaliza, que controla, essa pessoa, se ela... Então, assim, a gente tem que cuidar com esses debates salariais para a gente não cair na vala comum de dizer... Não precisava tanto. Mas aí olha a responsabilidade que essa pessoa fala. Eu patrimônio, né? Aí eu gosto de fazer um exemplo. Não necessariamente precisa ser. Eu tenho um amigo meu que o pai dele foi prefeito e ele até hoje tá enrolado. Os carros, as casas tudo alienado, o carro que meu colega e amigo anda é alienado, porque na época que ele começou de prefeito, entrou a responsabilidade fiscal. E ninguém sabia. E foi uma confusão. O ex-contador da prefeitura não sabia, ninguém sabia. Eu sei que deu um problema de 1 milhão e pouco, que virou 5 milhões, e é um dinheiro que não foi nem desviado. Era um dinheiro que foi mal empregado, uma verba que era para educação foi empregado na saúde, e foi apontado, e aí ressarcimento deu 1 milhão. Até hoje, ele tem a casa bloqueada, os bens bloqueados. Olha a responsabilidade que é tu ser prefeito, e nem tu errar. Daqui a pouco um servidor público da tua gestão errou, nem um CC escolheu, mas um servidor por falta de conhecimento, por não se atualizar. Hoje tem a Federação dos Municípios, né, que ajuda muito na questão de informação, Antigamente não tinha. E aí era cada um por si, o município tinha que ligar para algum amigo, todo município para saber. Sim, era horrível, né? Se hoje é difícil com a internet, imagina antigamente não tinha WhatsApp para perguntar. Então, é uma responsabilidade tremenda. Eu gosto de comparar sempre com o meu trabalho, né? Da SUSEP, a gente tem o diretor da cadeia, que responde por toda a cadeia, né? Na figura do administrador, tem o chefe de segurança, que responde por toda a cadeia, e depois vai indo para os postos. O supervisor do módulo, por exemplo, num módulo uma modulada que tem vários módulos, responde por 800 presos. O colega que está no posto responde por preso do seu lado, 150. E do outro posto, 150. Então, olha a diferença. O supervisor responde por 800 presos. E o colega que está no posto por 150. Olha a diferença. Por que o supervisor ganha um pouquinho a mais, tem hora extra e ganha? E o diretor responde por 2.400 presos. E o chefe de segurança, 2.400. Então, olha a responsabilidade aumentando, né? Aí tu imagina o superintendente da SUSEP que responde por 44 mil vidas dentro do sistema prisional. Olha a responsabilidade. Ele ganha um FG13 do Estado, ganha 13 mil. Mas para responder por 44 mil vidas, quanto que ele ganha por vida que ele responde? É 0,02 centavos. Não paga. E o estresse que isso gera. Então contrariar os interesses. Exato. E, prefeito, uma coisa que eu fiquei curioso da sua preparação ali, a senhora tem só 2 concursos de delegado, o do Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eu acho que assim, eu não me recordo se eu cheguei a fazer no Paraná, porque umas amigas minhas fizeram, mas eu não me lembro, porque o concurso de delegado do Rio Grande do Sul, ele demorou, até iniciar e até terminar, ele demorou 1 ano e meio.
Entre a fase 1, a fase objetiva, depois dissertativa, depois prova oral, depois não sei o quê, depois não sei o quê, depois não sei o quê. 1 ano e meio para chegar na academia de polícia. A academia é monta, então levou praticamente 2 anos, porque foram 6 meses de academia. Então foram praticamente 2 anos. Então, dá pra gente que passou de primeira. Fizesse a prova e passou. Tirando de Santa Catarina aqui, né? Ela lembra. não quis que eu ficasse olhando para a beira do mar, mandou uma canelite do além. Foi Deus que mandou, prefeita. Se não fosse essa canelita, o livramento tava 100 anos atrasado. E Pior que é verdade. Mas antes, E como é que. ligada foi da... Eu comecei com 17. Tem o DPEM nesse meio Tem o tempo. DPI, isso, tem esse episódio na vida, é verdade. Aí o DPEM eu já estava fazendo. O do DPEM foi meio junto com a primeira fase do delegado. Quando me chamaram do DPEM, eu fui pro DPEM, já aprovada na primeira fase do delegado. Só que da primeira fase do delegado à segunda, que foi a dissertativa, levou tipo 5, 6 meses entre uma coisa e outra. Eu me lembro que eu estava em Brasília fazendo curso de formação, e daí tinha curso de formação que era na PF, em Brasília. E foram 3 meses de curso de formação. Eu estava em Brasília e voltei ao Rio Grande do Sul para fazer a prova dissertativa aqui. Aí me lembro que ainda essas coisas que o Mário fez também. Peguei uma na volta, fiz a prova, na volta, voltando, só fiz a prova e voltei para Brasília porque eu tinha aula do dia. Peguei uma turbulência e digo, não, só falta você pegar aí agora. Agora tá dando tudo certo na minha vida. Não, agora que eu fiz É a o momento. Agora que eu vou brilhar. Cai o avião. Olha, concurseiro pensa em tudo, gente. Ele pensa até nisso. Aí tá, não caiu o avião, aí tá. Aí já estava, aí terminei o curso de formação em Brasília, fui pro Paraná, fui pra Catanduva, né, na penitenciária de lá. Já foi uma batalha, é uma profissão muito interessante, eu acho bárbaro, assim, eu tenho vários amigos que são do Estado e da GPM Federal. E é uma profissão muito interessante, mas eu juro que tu precisa, pelo menos na minha experiência, eu fiquei 9 meses na cadeia, e aí uma vez eu falei isso eu conversando com um amigo meu na fila do mercado, e eu falando, não, porque sempre que eu tava na cadeia, a pessoa me olhou assim, pensou assim, tá foragida do Covid? Não, eu era agente penitenciário. Então, no tempo que eu tava na cadeia, eu fiquei 9 meses. E eu queria ir pra área da segurança, já tive que brigar ali, né? Porque menina, e eu vou estar na administrativa, eu sempre fui muito combativa com essa função, né? Sempre acredito muito que o lugar da mulher é onde ela quiser. Me bota só me diz qual é, e aí se eu quiser, eu vou me preparar para aquilo que eu vou fazer. E eu estava preparada para a segurança. E olha, eu bati boca acho que eu bati boca umas 3 semanas até que me botaram na segurança. Tá. Aí tá, daí ficamos lá, eu, Fernandinho Veramatos. Mas Teósofo. É que é outra realidade, né? O presídio federal, falo daquela época, hoje eu não sei como é que tá, mas falo daquela época, era um preso por cela, não tinha TV. Não tinha TV, não tinha nada. Então, no pátio, eu tinha ali uma rápida conversa com eles. Quando falo do Fernandinho Beiramar, ele é realmente tudo aquilo que dizem dele sobre o aspecto de capacidade de articulação, intelectualidade. Ele não é esses cabeças de lata que a gente vê na esquina vendendo droga. Aliás, ele não é usuário, ele não vende droga. Ele é de outra coisa, né? Então, e tô conversando com ele, e na época... A senhora teve momentos de conversa direta com ele? Sim, aí, porque a gente tava na função de costura de bola, e naquela época, e aí, daí ele disse, a senhora acha que eu vou, depois que sair daqui, viver de costura de bola? E é um raciocínio válido. O cara era o dono do morro, hoje já tá um pouco mais baixo, mas naquela época ainda era o Fernandinho Beiramar. O raciocínio dele tem muita razão, gente. É um mercado, tu sabes bem, é um mercado altamente lucrativo, e não só pelo dinheiro, pelo poder, pelo acesso, pela né, a mídia se encarrega de deixar eles mais famosos do que eles são. O cara é óbvio que ele não vai tocar com uma carteira assinada. É complicado. Né? Então esse é outro debate. Aí fiquei 9 meses lá, aí fazia de delegado, ia pra lá, ia pra cá, tá. Aí quando me chamaram na academia de polícia, aí eu tive que sair, daí eu saí de AGPEM e vim assumir aqui. Aí assumi, minha primeira lotação foi em Restinga Seca, ali região de Santa Maria. Aí, bom, enfim, dali em diante a vida seguiu como delegada de polícia, mas até, que aí era o que eu contei outra vez, até a gente chegar, e eu me lembro, quando eu estava estudando, se as pessoas me perguntarem qual é a palavra que me define disciplina, eu tô disciplinada hoje para tudo, eu tento, não é 24 horas por dia, mas eu tento me manter numa disciplina, tanto é que eu estudo até hoje, faço aula até hoje, porque é importante, né? Eu acredito no poder de estudo, tu não pode parar, seja o profissional que tu for,
pode ser professor, ainda mais vocês que atuam com isso todos os dias, mais do que eu. Eu brinco que eu sou só a prefeita, mas a própria prefeita muda a lei de licitação, aí no decreto não sei o quê, muda o entendimento do Tribunal de Contas, muda, tu vai estar sempre tudo. Que as licitações agora, os municípios estão tudo perdidos. Os funcionários estão tudo tendo que se atualizar, né? As negócios. E aí, na época, a minha mãe ia muito pra minha casa e tal. Na época, depois lá em Canoas, eu morava sozinha. Aí já, Em qual bairro você vai morar nessa? perto, meia quadra do fórum, não sei que quadra, ali é centro. É centro. É. Chega. Ali eu já era oficial escrevente, já podia pagar, né? Já podia pagar meu apartamento, então tava melhor. Minha mãe me ajudava ainda, mas já vivia um pouquinho melhor. E aí, pá, eu me lembro, assim, a vida tem concurseiro, né? Sábado de manhã, teve um sábado chuvoso, glorioso pra gente ficar dormindo, né? Eu Acordava. levantava, 8h30 da manhã. Naquela só época sabia- era com apostila, não era com Sim, visual lá. não tinha Não visual, tinha, né? visual. Era apostila e Como é que eram as suas técnicas, assim? A senhora lembra como é que usava? Se fazia resumo, fazia questões? Na eu nunca época? fui, assim, ó, eu O que a gosto. senhora gostava eu de nunca- usar? eu sempre gostei de apostila e sempre gostei de oficina, porque eu acho que isso direciona. É, Tu pegar orienta. tu pegar um livro a esmo, tu vai perder muito tempo estudando coisas que não vão cair. Porque o cursinho, vocês que estudam para dar aula, estão estudando a banca, estão estudando né, o que Conseguimos usar. Sim, direciona. consegue Pega um atalho aí. Exatamente. Então eu fazia cursinho, na época eu fazia verbo jurídico, fiz vários, né? Mas verbo jurídico eu fiz em vários momentos lá. Aí eu fazia verbo jurídico, eu trabalhava de dia, lá no judiciário, aí eu pegava uma van às 5h30 da tarde, ia pro Porto Alegre, pro cursinho, estudava, chegava em casa às 11h30 da noite, e aí estudava até às 3 da manhã, chegava em casa, comia, tomava banho, mas sentava pra estudar de novo. No outro dia tudo de novo. Meio-dia eu ia pra academia, porque eu não podia, né? Eu tinha que fazer academia. E aí a minha mãe, eu nunca fui muito de fazer, eu tenho memória visual, mas eu não fui muito de escrever, eu fui nem fazendo nem fazer, sabe? Porque eu pego, Olha o meu quarto lá. na época, a minha memória é tão visual, que na época eu estudava pro vestibular, que na época era vestibular, não era Enem, e aí eu brinco com essa de literatura, eu gosto até hoje. Eu sou bem do lado da humana, né? Matemática pra mim é um caos. E aí eu me lembro, se eu fechar os olhos, eu me lembro exatamente onde está o parmesanismo no quarto, na parede do meu quarto, onde está o simbolismo, porque eu separei, eu tinha na minha frente, assim, na cabeceira da minha cama, e na época era com folha 4, né? Canetinha e tal. Tudo colado, assim, todos os autores, os livros, as eras, eu não sei o quê. Se eu fechar os olhos, eu enxergo, sabe? Na direita eu tinha química, isso pro vestibular. E aí essa tendência eu fui trazendo. Então eu ia fazendo, eu ia marcando as apostilas. Até hoje eu gosto de livro, eu não consigo ler por isso. Eu tenho não consigo. Quando eu não consigo riscar. Tem a biblioteca em casa, tá? Tem livros, eu compro livros, então assim, eu não sou da era da tecnologia. E aí, nos sábados, a minha mãe, ela que conta isso, ela diz, no dia, filha, por que tu não quer ficar dormindo hoje, é sábado, tá chovendo? Aí eu digo, aí as 3 razões pelas quais eu estudei, hoje, eu consigo me dar isso, né? Que eu até contei, que é do suco de laranja, né? Eu queria 3 razões, eu sempre gostei muito de TV, a minha grande luta não era não vou sair com os amigos para estudar para concurso, não, a minha luta era não olhar TV, porque eu sempre fui apaixonada por TV, sempre fui noveleira. Hoje, noveleira eu não sou mais, até porque a Globo, para mim, ela desinforma. Mas eu sempre fui noveleira, sempre fui de filme, sempre fui apaixonada. Eu também sou assim. E era uma luta não ligar a televisão. E aí eu sempre quis manter, na época, né? Manter a parabólica. 3 coisas pelas quais eu estudava: por manter a parabólica, para ter um suco de laranja de manhã quando eu me acordasse. E como eu não gosto de fazer, isso é uma confidência, eu não gosto de fazer nada em casa. Assim, eu não sou eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de arrumar cama, eu sou bagunceira. E aí a terceira coisa era para que um dia eu pudesse ter alguém para fazer isso por mim. Tá? Então eram as 3 coisas. E aí eu dizia, não, eu preciso acordar, porque eu ainda não tenho essas 3 coisas. E de fato, e aí eu fui até poder ter essas 3 coisas. Então, assim, eu acho que aquilo que eu falei, as pessoas têm que saber para que propósito. Cada um tem o seu. Né? Quem tem filhos vai ter um propósito, daqui a pouco dá melhor. Na época eu não tinha filhos, eu era uma menina. Então, esse era o meu propósito. Então, acho que foi bem construtivo. E de lá para cá, hoje, eu sigo estudando hoje já com outros propósitos. Porque hoje eu tenho o compromisso e a obrigação de me manter atualizado, que muda toda hora. E ali onde eu estou, daqui a pouco tu tá na assistência, na área da assistência, tu sai da assistência, tu já tá lá na agricultura,
Aí tu sai da agricultura, tu já tá lá numa decisão, no final de contas, que trata de outro assunto. Eu não gosto de ficar na mão de ninguém. Por exemplo, eu não entendo, eu não fiz engenharia. Mas se tu me sentar com um engenheiro numa obra, alguma coisa sai. Entendeu? Eu não fico na mão. Tu não me leva na primeira conversa. Então eu tenho que entender um pouquinho de... São decisões diárias, né? Sim. E muitas vezes a gente pensa assim que tá tudo acontecendo automático no município, mas na verdade para cada processo, para cada coisa que acontece, são vários processos administrativos que um dia começaram, foram de um lado pro outro, alguém decidiu, alguém acrescentou alguma coisa, pediu outro parecer, e daqui a pouco alguém vai ter que tomar uma decisão. Libera a despesa ou não libera? Mas e será que tá certo? Tá ordenado, não tá? Tem recurso, não tem? Daqui a pouco o recurso não era para aquilo, e aí vai responder quem? Ah, prefeito, o chefe o secretário de administração. Então, daqui a pouco é uma decisão que pode ter causar um problemão. Então, se tu ficar dependendo, por exemplo, só do parecer do procurador jurídico, daqui a pouco, por mais eficiente que ele seja, Exato. daqui a pouco tu não consegue dormir, porque tu fica pensando assim, ah, será que eles estão fazendo bem? É melhor que tu tenha a tua certeza, né? Exato. Pra te não ficar, até porque eu digo, quem tem aquela ideia, né, prefeito é uma figura decorativa que ele senta e a coisa acontece. Já foi o tempo isso aí. Ah, na boa, eu queria ser essa figura decorativa, mas eu não achei Não achei esse conseguiu. emoji pra mim. Não, meu emoji não é esse. Olha, a gente trabalha muito, muito, muito. E, prefeita, eu tenho uma teoria que é da caixinha do desejo, que eu explico para os alunos quando eles vêm aqui presencialmente. É exatamente o que a pessoa falou. Eu digo para eles assim, ó, criem uma caixinha do desejo com tudo que vai mudar na vida de vocês, com você passando esse concurso. Então eu vou botar ali a tua casa própria que tu vai comprar, o teu carro, o teu salário, a tua independência financeira, a tua estabilidade no cargo público, e fecha a caixinha. Quando tu tá estudando e tu te desmotivar, tu vai lá e abre a caixinha, tira tudo para fora e lê de novo. E aí tu te motiva todos os dias, porque no começo do estudo para concurso, 90% é motivação. Até tu conseguir ter disciplina, aí é a motivação. O hábito, né? Assim, tu leva 20 e poucos dias para criar um hábito. Então, por exemplo, no começo é muita motivação. Aí tu ficou triste, vou desistir, vai lá e lê. E quem não quer fazer a caixinha de desejo, porque não comprou, que nem hoje, eu falo da caixinha, mas não comprei. Pega a conta-capa do caderno e bota ali. Salário, tanto, horas trabalhadas, nunca mais trabalhar domingo e sábado. Tem muita gente que trabalha sábado e domingo. Comigo, né? Foram comigo, você sabe que eu busco que precisei. Eu tenho busco sábado e domingo. Ai. Quem, olha, só vou deixar no Fala, aqui, ó. Quem for fazer pra guarda municipal, ó. Entrada que você falou em salário, a gente abriu umas perguntas aqui para os alunos, né, que Sim. sabiam que a senhora ia vir aqui e mandaram. Teve uma pergunta que foi, eu vou melhorar ela, né, que foi, a pergunta foi assim, ó, o que a senhora fez, que isso sempre marca, né, o que a senhora fez com o seu primeiro salário? Mas aí eu vou perguntar diferente, o que a senhora fez com o seu primeiro salário de oficial escrevente e depois com o primeiro salário da delegada, a senhora lembra? Porque é um baca, o cara que não teve emprego e sair direto no salário de concurso, tipo... Eu, assim, ó, o de oficial escrevente, eu tenho certeza que eu dei pra minha mãe, porque eu tava morando em Santa Maria, só com ela bancando, e ali na época eu já tava, não, minto, quando me chamaram eu já estava em Pelotas. E aí, sim, eu lembro porque daí a gente tava saindo pra morar em Pelotas, quando eu cheguei em Pelotas eu morei no pensionato de freiras, né, que nos correram. Aí quando nos correram a gente teve que alugar um apartamento. Então aí, por mais que minha mãe me ajudasse, eu dividi apartamento com outras duas meninas, né? Um apartamento de 3 quartos com outras duas meninas, que a gente conhece, se dá até hoje. Cada uma seguiu sua vida em cidades diferentes e tal. E eu botei nesse giro aí de pagar. Já o de delegado, eu viajei. Curtiu. Coisa boa. Porque é emblemático, né? Tu vinha ali como delegado, foram 2 momentos importantes para delegado. Quando a gente fez o concurso, a governadora, se eu não me engano, era Ieda, e o salário era muito baixo. Muito baixo não digo, mas na época era um salário assim de, sei lá, 4 mil reais. Era mais ou menos isso. Logo depois, acho que uns 2 anos depois que eu entrei, por aí, menos até, trocou o governo e trocou a fórmula de pagamento e virou subsídio. Então aquilo saiu de 4 para 15. Imagina. Nessa Aí marcou. Não, mas porque tu imagina, tu ganha 4, tu vive com 4, daqui a pouco no outro mês tu ganha 15. Tu vai ter errado no pagamento. Isso aconteceu com meu pai. Ele trabalhava na prefeitura, ele se aposentou, né? Trabalhou 35 anos na prefeitura. E ele era chefe da folha de pagamento. Ele foi o último chefe antes desse que teve lá. Ficou 18 anos de chefe de folha de pagamento. Aí uma vez o FG dele que ele tinha era, por exemplo, 600 reais. Né?
Eu não me lembro quanto é. Aí eu sei que o salário dele multiplicou por 4 com a questão do reformulação do FG e do salário. Eu sei que ele ganhava 1.000 e foi ganhar 4.000 reais. E aí, imagina ganhar 4 vezes. Foi o que aconteceu contigo? Eu já. E tá, aí depois que tu. E assim, ó, tu falaste bem. Embora na minha época eu não tinha cachê do desejo, mas eu sabia exatamente as 3 coisas que eu queria, né? E claro, tem gente que nunca pensou em concurso e acaba fazendo concurso. No meu caso, talvez um pouquinho diferente, porque a minha mãe já meio que me criou com essa mentalidade. Tanto é que meu primeiro concurso eu não tinha nem 18 anos quando eu fiz. Então, eu fui, pra mim, talvez tenha sido mais fácil, porque eu já fui condicionada a estudar, né? E sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de ler. A minha mãe sempre muito fiscalizadora nessa área, assim, muito controladora do estudo, muito cobradora do estudo. Então, mas obviamente as 3 razões pelas quais eu queria estudar era o que me faziam acordar sábado por chuva e domingo por chuva, porque não é fácil, assim, a gente que passa por isso, mas ao mesmo tempo, hoje eu digo assim, sem medo de errar e sem medo de não saber, o concurso mudou Valeu a pena. valeu a pena toda, faria tudo de novo, faria talvez até melhor, com a mentalidade que eu tenho hoje, né, com a percepção que eu tenho hoje. Eu não teria feito TRE, porque aí tu começa, isso é uma coisa interessante, né, tu começa a abrir muito o teu leque de estudo, e quando tu vê, tu não tá estudando nada. Sim. Porque tu não adianta tu estar estudando, tem coisas que são universais, constitucional, português, informática, isso é universal, vai cair sempre, em qualquer lugar. Agora, eleitoral era uma coisa que não caía sempre. E aí, se eu vou pro lado eleitoral, que não é algo que eu queira fazer para a minha vida, eu só vou perder tempo. A não ser que eu queira muito de concurso, estude muito aí. Se eu passar, valeu. Mas eu não ia passar, porque eu não tava, meu foco não é aquilo ali. Eu estava descobrindo meu foco e a gente vai errando nisso. Então, o concurso até é bom para isso, porque daqui a pouco, o concurso não, o cursinho, porque daqui a pouco tu pensa assim, essa matéria aqui, mas aquela lá é mais legal. Quando tu vê, tu tá indo, o próprio cursinho tá te direcionando. Daqui a pouco tu tá gostando mais do administrativo, tu tá gostando mais do É bem a área para focar. Exato, isso é Hoje, importante. nós temos o concurso do TRE aberto. E eu vejo muita gente da carreira bancária Migrando. sendo que nós temos Um edital aberto. agora, nós temos o Brasil, que vai vir, então o pessoal está indo e vai estudar eleitoral e daqui a pouco vai ter que direcionar. Exato. Nós vamos perder tempo, sinceramente. Vão perder, porque o que tu vai aproveitar daquilo ali? Talvez só o português, porque o direito bancário é totalmente diferente do eleitoral. São duas realidades. Parte de atendimento, parte do tipo, né? Legislações bancárias são totalmente diferentes. Então tu vai aproveitar só o português, raciocínio lógico e informática, talvez. Essa é uma dúvida que o pessoal de casa sempre pergunta. Faço concursos simultâneos ou não faço? Pessoal, eu vou falar para vocês assim, ó, em relação a isso que as gurias falaram. Elas estão falando de concursos que tem 16 matérias, que tem 12, 13, 14 matérias. Então, esse tipo de concurso, por exemplo, estou estudando para a Polícia Federal, vou estudar para o TRE, não vai bater, porque eu não vou ter tempo hábil para ver tudo. Estou estudando para a área bancária, vou estudar para a carreira policial, não vai dar tempo de ver tudo. Mas quando a gente fala de concursos municipais, por exemplo, vai ter guarda municipal e vai ter agente comunitário de saúde. São concursos que têm conteúdos bem similares, então tem como conciliar, porque não são tantas matérias. O específico é um específico menor, a parte de legislação especial não é tão grande, então tem como conciliar. Pode fazer a guarda e o agente comunitário de saúde montando ciclos de estudo, respeitando ali, uma vez por semana tu ataca o ACS, e na outra semana tu ataca a guarda, tu consegue compilar. Agora, concursos com 15, 16, 9 matérias de específico e 6 matérias de básicas, eu não consigo compilar tudo junto, então não tem como. Eu não consigo estudar para juiz de direito e juiz do TR. É difícil. Não tem como eu conciliar. Então, eu na minha época, eu me lembro que eu sempre fui, eu acho que a lei do concurso é o edital. Então, e tem gente que vai fazer um concurso e não lê o edital. Ontem eu fui em Alegrete, ontem. Sabe que cor era a caneta? Era preta. Tinha várias pessoas tendo que voltar pra minha caneta porque não tinham comprado a caneta e não sabiam o horário também. Leia o edital. Princípio básico, leia o edital. Aí depois que tu lê o edital, tu imprime o edital. Tá? Depois que tu imprime o edital, tu vai lá na papelaria e tu compra uma canetinha daquelas marca-texto, né? E aí tu deixa o edital do lado da tua mesa. 24 horas tu tem que estar olhando pra ele. Por quê? Porque daí tu vai marcando. Hoje eu estudei princípio da administração. Aí tu vai ali, tu acha isso segundo teu. Aí quando tu olhar assim, mas tô só no administrativo.
vou sair dessa maneira. Eu nunca fui muito organizada para do tipo assim, na segunda, isso eu, né? Isso naquela época, talvez hoje fizesse diferente. Na segunda eu vou estudar português, na terça eu vou estudar matemática, na quarta nunca deu certo para mim. Porque quando eu chegava na quarta que eu tinha que estudar matemática, aí era aquela chateação. Mas Amanhã eu estudo. Amanhã eu vou voltar pro penal, eu não saía do estudo, mas eu migrava sempre para algo que eu Sim, gostava fugia da mais. matemática. Então, como é que eu fazia? Eu estudava muito as matérias que eu era boa, aquelas que eu julgava que eu tinha condições de ir melhor, e aquelas que eu sabia que eu ia penar mais, como as exatas, matemática, raciocínio lógico, informática, nunca foi minha praia, eu deixava para estudar assim, na finaleira, porque era aquele estudo assim, eu só vou guardar na minha memória RAM por um dia, que é o dia da prova, depois tchau. Eu não quero saber nem Pega o perfil de como cai. não quero saber nem de regra de 3, nada, nem de F5, F11, nada, nem Ctrl-C, Ctrl-V, não quero saber. Agora, direito administrativo, claro, era o que eu gostava, né? Então aqui isso ficou gravado em mim. Eu sei coisas de administrativo, penal até hoje, não só pela profissão, mas porque gosto. Agora de informática, então minha tática de estudo era: vou estudar tudo que eu gosto muito para garantir isso aqui. O resto eu vou dar aquela estudada focada mais pro final, assim, porque daí já vai estar mais perto da prova. Eu já vou ter mais uma luz no fim do túnel, porque tu estudar sem luz no fim do túnel, tu tem que ter 2 vezes mais disciplina, né? Tu estudar antes de imaginar que o edital vai sair, e muitos desses concursos é isso. Quem faz concurso para polícia não pode esperar o edital sair. Quem vai fazer concurso para magistratura, para promotor, enfim, esses concursos mais complexos, se tu esperar sair o edital para estudar, tá fora. O concurso é uma fila. E é uma fila. Eu tenho vários amigos que estudam há anos. E aí eu passei, o que estava atrás de mim é o próximo. E assim vai indo. Tu só não pode parar de estudar. Fez o curso. Rodou no DAI. Não para de estudar. Segue. E 90% para. 90%. Não pode parar. Depois que o mais difícil é começar. Depois que tu começou, que tu identificou o que tu quer. E concurso, assim, bem como ele disse, Tiana, a brincadeira que eu fiz de trabalhar sábado e domingo, que não é uma brincadeira, a gente trabalha muito, né? E isso eu vou te dizer que assim, é uma fala. Eu agora teve a posse no DAI, agora, semana passada, de mais uns concursados, e eu fiz uma fala exatamente nesse sentido. Concurso público nós vamos estar servindo ao público, então não é um trabalho, não é um emprego, é muito mais do que isso, é uma missão. E eu acho que muito do que a gente vê hoje, que a população fala, porque nós temos muitos maus exemplos no serviço público, e aí atacam a estabilidade como a grande culpada, que não é a estabilidade. A estabilidade, a estabilidade é uma garantia necessária, né? Até porque quanto mais municipalista nós estivermos falando, mais é importante porque a politicagem barata, ela tá no meio de nós. Então tu imagina a carga que botam, né? Tu imagina se toda uma estrutura de funcionamento da cidade estivesse na mão dos políticos santanenses. E a carga sobre o funcionário. Se tu acha que nós íamos retroceder 100 anos, nós não ia nem ter saído da idade da pedra. Se todo mundo estivesse lá dentro fosse indicação de político. Então, o serviço público, ele é necessário. Mas quem entra, tem que entrar sabendo que tu vai ter que dar mais do que tu recebe. Sabe? Penso eu que um bom servidor público, ele trabalha mais do que o salário dele paga. E ele tem que saber disso. Se ele não está de acordo com isso, ele tem que abrir um açougue, ele tem que abrir um mercado, ele tem que abrir qualquer coisa na iniciativa privada. O espaço público não é para ele. Sabe? Então, eu me conformo. Eu tenho plena convicção de que eu e muitas das pessoas que eu conheço, muitos que trabalham comigo, se doam muito mais do que o salário paga eles. Porque não é só por dinheiro, né? Tu trabalhar com serviço público não é só dinheiro. Tá administrando o bem público, né? Tá administrando o que é de todos. É complicado fazer um mau trabalho, né? Eu tive um exemplo de servidor público totalmente eficiente e eficaz em casa. Foi meu pai. Qualquer pessoa que for me perguntar sobre ele enquanto ele era servidor, vão dizer que ele fazia o justo, que ele era correto e que ele trabalhava muito. Então, ele fazia folha de pagamento numa época que não tinha computador. Que era na mão. Era na mão, não tinha software. Então ele ficava às vezes até às 11 da noite na prefeitura e levava trabalho para casa e às vezes dava algum problema e ele ficava numa paranoia, numa loucura que ia dar um problema que ele não sabia resolver e daqui a pouco ele voltava ao normal e aquilo ali foi anos da vida dele. E ele tocou por 18 anos a folha de pagamento e nunca teve um processo de nada. Inclusive ele também foi do comissão de PAD, ele era aquele preposto da prefeitura, respondia.
E sempre teve muita resistência por os funcionários quando ele era preposto, porque ele ia contra, ele Claro. respondia pela prefeitura e os processos ele era contra os servidores. Contra não, mas ele sempre tinha um servidor do outro lado. Sim, tu vai ter que confrontar os teus pais, Isso. né? Puni-los ou não puni-los, mas é necessário. E só que ele sempre foi esse exemplo desse servidor. Isso foi uma coisa que marcou pra mim e que me motivou. Eu tá na casa, eu sempre falo que pra te ser concursado tem que ter uma pessoa de referência, um vizinho, um tio, um amigo. E eu tive meus pais, a minha mãe servidora pública, professora no município, meu pai servidor público, escriturário do município. Eu tive essa referência. Só que eu via sempre esse papo, né? O servidor público não presta, o servidor é vagabundo, o servidor... Só que eu me lembrava sempre de ver meu pai saindo todos os dias, 7 da manhã, 6h40 de casa, dia de chuva ele ia igual, quando ele tava doente ele ia igual. Ele nunca botou um atestado em 30 anos de serviço, nunca, nenhum atestado, se olhar a ficha corrida dele, nenhum atestado. Então eu pensava assim, tá, mas tem algo errado. O servidor público que eles pintam não é o meu pai é um servidor público exemplar, ele é tão bom servidor público como qualquer funcionário público da empresa privada, então, de repente, lá no setor dele não tem isso. Só que, claro, a visão tem, só que essa visão eu acho que ela tem que mudar e ela tá caindo, porque hoje a fiscalização é em tempo real. Se a senhora fizer uma doação, se a senhora pagar alguma coisa aqui, eu posso lhe fiscalizar nesse momento que vai cair no portal de transparência, né? Vai acontecer automático, então hoje em dia tá cada vez mais automatizado a questão do controle, né? O debate hoje já se ampliou tanto, porque já saiu da função pública do concursado, né, do estatutário, e hoje a gente já consegue ter essa percepção até mesmo sobre os agentes políticos, aonde eu me encontro hoje. Eu consigo olhar hoje para vários atores políticos do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, e eu consigo achar pessoas de referência que, cara, esse cara trabalha, sabe? Esse cara trabalha. Esse cara, ele certamente se dedica mais do que o salário dele tá pagando. E sempre vai ter aquele, né? Aquele que não vale nada, ele vai estar lá. E ele vai estar lá. Não, ele vai estar lá porque nós votamos, porque nós, ainda enquanto população, não temos um pingo de discernimento para votar em pessoas com um mínimo de capacidade, né? E aí a capacidade não necessariamente é a capacidade muito pontual ali. Porque cada função tem a sua necessidade, né? Eu nem tenho. Eu digo assim, vamos votar sobre isso lá atrás, quando votaram em mim lá em 2020, eu era delegada da polícia. Que não tinha como, as pessoas fizeram uma aposta cega, não tinha como saber se eu ia conseguir administrar uma cidade. Eu administrava uma delegacia, uma região, daí uma cidade, né? Então, mas pelo menos é uma capacidade um pouco, a capacidade que eu digo hoje, ela passa muito pela ideia de uma capacidade comportamental, uma capacidade intelectual, uma capacidade de articulação de palavras, porque às vezes tu conversa com as pessoas, tu percebe que as pessoas, aquilo que a gente, um contrassenso, né? O analfabetismo funcional hoje, ele é uma realidade. Tu conversa com as pessoas não conseguem interpretar uma frase de 2 linhas, né? E aí, então a gente está selecionando melhor. Eu brinco que tinha que ter concurso para político, seria bárbaro, sabe? É um debate super complexo, da outra live, o debate de formação. Mas, nessa linha de estudar, de disciplina, eu sou muito entusiasta aliás, eu sou muito entusiasta se diz até pela administração, né? A administração que mais faz concurso. Eu sou uma entusiasta do serviço público, primeiro porque eu acredito muito na capacidade do servidor, eu acredito muito na capacidade na mobilização, e e tenho muito medo dessas funções de Estado, dessas funções importantes do dia a dia das coisas, né, do estado das coisas na mão da política que nós temos no nível Brasil. Então, eu acho muito temerário nós deixarmos os políticos que nós temos escolher quem vai ser o chefe daqui, quem vai ser o funcionário dali, quem vai ser, sabe? Então, de certa forma, quando tu bota um concursado, tu desapega do elemento político partidário. Tu diminui um pouco o poder. O poder não pode ser absoluto. Exato. Não, se o poder for absoluto... Ele vai votar em mim, ele vai votar em ti, ele vai, independente pela questão, porque ele não precisa de mim e de ti. Se ele vota em ti, se ele vota em mim, eu voto nele, ele vota por outras razões, não porque o salário dele dependa daquilo. Então, o concurso público é, para mim, a porta de entrada oficial, isso é um fato. Obviamente tem os problemas, a gente sabe que tem, né? Eu enfrento eles todos os dias. Não é estabilidade o problema, a estabilidade é uma garantia. Penso eu que o grande problema do concursado é que as chefias não exercem o seu papel, né? Elas não querem ser. Né? Tu tem o poder de chefia, tu tem o poder de correição, mas tu não quer exercer, porque tu não quer te incomodar, porque tu não quer ser antipático, porque tu quer teu colega. Bom, mas aí tu tá criando um monstro. Esse monstro, cedo ou tarde, ele vai te engolir, isso é um fato. Isso é um fato. A gente sabe, só tu olhar, sabe, a gente tem todo mundo carrega seus monstros, né? Então, mas o concurso público é a chave, assim,
uma chave que daí tu sai, por exemplo, da iniciativa privada, porque uma coisa é tu estar na iniciativa privada com o teu negócio, tu ser o teu patrão. Outra coisa é tu estar na mão de uma outra pessoa, né? E aí não tem como comparar. É aquilo que a minha mãe dizia, seja empregado do Estado. O Estado é um ente. O Estado não é aquela pessoa que chega ali, acordou de mal com a vida e te diz alguma coisa atravessada. O Estado E via de regra ele nunca vai quebrar também, né? é exato. Alguns Olha, estados vão perto de quebrar, mas quebrar de 100% é muito complicado. É dificilmente, é muito mais fácil uma empresa quebrar do que o Estado. Às vezes uma empresa gigantesca quebra igual, porque fez uma manobra errada lá no outro país que ela opera e quebrou aqui no Brasil, que é muito bem. Eu sou um entusiasta do concurso, que nem a senhora. Eu sou um entusiasta, só que hoje eu tô me transformando. Antes eu era concurso, 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 concurso. Tanto que meus parentes me chamavam de doido dos concursos. Eu incomodei aquele rapaz, eu incomodei o Matheus pra fazer concurso, incomodei o outro, incomodava a minha irmã, e eu quero que todo mundo seja concursado. Só que aí eu também, eu faço. eu sou assim, eu sou louca desse tudo. É, Tu já terminou o termo médio? Tu já fez eu tô faculdade? nessa também. Tu já fez? Não, Claro, eu passo na rua perguntando, eu quero que todo mundo se desenvolva. Só que aí eu tô me transformando um pouco agora, que eu tô me transformando num libertador da CLT. Só que eu tô me... uma forma da minha vida. libertador da CLT. Eu pego uma pessoa que tá no comércio, numa loja, que aqui a gente tem uma cultura péssima em livramento, que a pessoa tem que ficar em pé esperando o cliente. Por que não pode esperar sentada? E as varizes? Não, e tem cliente que não gosta de ser abordado quando tá na loja. Não, tu entra na loja, cai 5 pessoas em cima de ti. E o padrão Eu só quero olhar. E aí, muito não pode conversar. Eu quero falar sobre um concurso com as pessoas. Não posso falar agora, o outro ali. Eu digo, mas então é uma ditadura isso? Né? Mas é isso? Aí eu finjo que eu tô comprando um tênis e começo a falar que é bonito, já fez concurso Sabe público. Você conhece o Durante Popular, conhece. E assim, então, essa é a minha abordagem na rua, né? Essa é a minha abordagem na rua. Aí, sabe, mas agora eu tô prestando atenção que tem gente que não gosta. Aí eu tô achando igual uma forma de libertar. Então, quem não gosta do concurso, eu ofereço empreendedorismo. E quem não gosta do empreendedorismo, gosta de ser empregado, eu ofereço curso profissionalizante em área que tem vaga de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem solução para tudo. Não gosta de concurso? Vai empreender, vai abrir o teu negócio. Não gosta de empreender, quer ser empregado? Vai estudar, fazer um técnico em como é que se chama? Segurança do trabalho, vai fazer umas NR de eletricidade, vai trabalhar em eletricidade, e tu vai ganhar mais e não vai ser empregado ganhando o salário mínimo. Então a ideia é fugir, é se libertar da CLT através da educação, seja pro lado do concurso, seja pro lado de se especializar numa área que carece de mão de obra. Então, ou empreender, abrir sua própria empresa. Eu conversando com o Muri, vamos fazer concurso? Ele, não. Vamos fazer concurso? Não. Vamos estudar? Não. Eu digo, cara, me diz então, qual é o teu sonho? Ele disse, o meu sonho é abrir um X. Eu digo, teu sonho é abrir um X? Sim, eu já trabalhei com X, o meu sonho. Ele tem 20. O meu sonho é abrir um X. Eu digo, cara, é bom fazer assim, ó, hoje eu não tenho dinheiro porque eu tô meio quebrado, tô investindo em outras coisas. Mas daqui uns 3 meses eu vou voltar aqui e nós vamos abrir esse X junto. Tem 20 anos. Daqui a pouco tá ali um potencial de futuro empreendedor que vai ser top e vai virar o melhor X da cidade. Vou libertar aí da CLT através do empreendedorismo. Não, mas aí tu vai ter Fala, me joga um balde de água fria aí. Não, acho que o teu caminho tá certo, tu vai ter que seguir com ele, tu vai ter que seguir, ele vai abrir o X e tu vai ter, se tu tá ouvindo, tu já sabe, tu vai ter que abrir o X e tu vai ter que seguir insistindo pra ele estudar, porque ninguém chega a ser o melhor X de uma cidade sem estudo. Não, ele vai ter que ser. Nem que seja pra saber cobrar os clientes dele, a matemática ele vai ter que saber fazer, o relacionamento com o cliente ele vai ter que saber fazer, né? Ele vai ter que seguir. Ele vai ter que estudar uma fórmula de uma receita melhor. Alguma coisa ele vai ter que estudar. Exato. Então, não existe nada que não dependa. Isso. Não, tem que ser através da educação. Empreender e estudar. A diferença é que... E assim, eu sinceramente, eu me pergunto assim, porque às vezes eu também enfrento isso. Eu sou um entusiasta, assim, de dizer para as pessoas... Eu sempre quero melhorar a vida deles, né? E como eu sou a prova viva de que dá, certo? Né? Eu nasci em Santana do Livramento, aproveitando de dizer a milésima, nem a milésima, sei lá quantas milésimas vezes eu já te respondi essa mesma pergunta. Eu nasci em Santana do Livramento, eu sou adotada, né? Então, tinha tudo pra dar errado. Mas aquela vez que você tava concorrendo lá em Pelotas, disse que nascia lá também. Nasceu em vários lugares. E eu tinha eu tinha tudo pra dar errado, sabe? E eu julgo que eu dei certo na vida. Se tu me perguntar, eu dei certo na vida. E não tô nem falando por eu ser a prefeita hoje, porque ser a prefeita foi uma dobra, foi um desvio de curva, assim, totalmente impensado. Na época, nem imaginava. Se tu perguntar pra minha mãe o que ela pensava no dia da eleição, minha mãe tinha certeza que eu não seria eleita, porque nunca na cabeça, na minha família não tem político, não tem.
Então, e da minha família, eu fui a pessoa que saiu de casa, que enfrentou, que estudou, que de certa forma venceu na vida, que se conseguiu alcançar uma condição melhor para si e para os seus, porque hoje eu também tenho esse compromisso com os meus. Então, se eu acho que e aí eu penso, cara, como é que a pessoa não quer estudar, né? Talvez porque ela não, talvez porque ela não tenha, tá bem. Talvez porque ela não tenha, talvez porque na cabeça dela seja muito difícil o concurso. Então, talvez um outro módulo do cursinho de você seja, não é difícil passar em concurso. Me deu uma Porque a gente câmera. tem que desmistificar. Ah, sim. Porque as pessoas, quando pensam em concurso, pensam aqueles concursos. Se tu vai pensar em concurso para juiz, tu vai pensar em concurso para Procuradoria da República, tá bom? Aí é outro nível, aí nós estamos falando de outro tipo de estudo, de outro tempo, de outra dedicação. Sim. Mas os concursos mais comuns, esses de ensino médio, e até, eu não sei como é que tá agora, mas deve estar igual, por exemplo, a agente penitenciária federal. Não vai ter concurso, viu? Um concurso de ensino médio, o salário eu acho que é o salário. E os concursos de polícia, sabe que até, fez também, não sabe? Tu não concorre com os outros. Tu concorre contigo mesmo. Porque tu tem que tirar 6. Só precisa ter Na 20 SUSEP, vagas, sim, mas eu só quero uma. na SUSEP, por exemplo, eles chamam 3.000 pessoas. Chamam 2.000 na Polícia Civil, porque tu concorre contigo mesmo, tu tem que tirar 6. Tu tem que cumprir os requisitos mínimos de tirar 6. Numa prefeitura, às vezes, é mais difícil porque tu tem que tirar 8,5, 9. Nesses concursos de carreira policial, tu concorre contigo mesmo. Esses de agente, Porque são muito, vão chamar bastante gente. Então, por exemplo, o Brigada Militar vai ter esse ano o concurso. 50 questões, tem que acertar 25. Dificilmente quem acerta 25 não entra. Então é aquela coisa, não é tão difícil que a gente tá falando. Vai ter da Brigada esse ano soldados. Então qual é o detalhe? É a questão de estudar. No mínimo 1 hora por dia, eu converso com as pessoas. É muito difícil, eu não tenho tempo. Os dias um guri, né? Um guri na rua, um guri com 18 anos. Eu tô meio sem tempo. Eu e ele andando na rua. Tipo, Eu não acreditei. eu tô sem tempo. Eu digo, mas tu tá sem tempo, velho. Tá com 18 anos, tá sem tempo. Quem acha tempo. que tá sem tempo, é só fazer assim, ó. Abre ali como é que se chama? O meta, né? E vai ver quanto tempo do teu dia tu passa conectado. Imagina. Uma hora, tenho certeza que todos nós aqui ficamos mais de 1 hora aqui. Claro que não concomitante, não assim de uma vez só, mas ao longo do dia. Pegar, tirar essa 1 hora e tu lançar ela no estudo, é difícil, claro que é. Porque mais difícil, como eu disse, mais difícil é começar. Né? Depois que tu começa, que tu pega teu ritmo, que tu tenha. E aí, assim, tu tem que ter o teu espaço, né? Não tem como eu estudar, vou chegar aqui agora, vou estudar hoje. Não sei. Tem que ter o teu cantinho. Pega a tua mesinha. Não pode estudar na mesa da comida. Porque tu tá dando ver alguém tomar café, você tira. Exato. Tem que sair. Não, mesmo vamos que tu comer, vamos almoçar. mesmo que tu tenha um hiperfoco, tu consegue fazer isso. Tu tem que ter o teu cantinho. Eu, na minha época, quando eu melhorei de vida um pouquinho lá atrás, eu comprei uma mesa em L, que é a minha mesa que eu tenho até hoje. Comprei uma mesa em L, daí tinha um lado tinha o computador, na época não tinha computador. Do outro lado ficava os livros no gato, e tinha um gato dele, até hoje ele dorme em cima dos livros. Então ele fica lá, ele tá com os livros. Então eu tinha meu canto, sabe? E o resto da casa era o resto da casa, mas ali era meu espaço. Isso leva pra vida, né? Hoje na prefeitura é a mesma coisa. A minha mesa, eu digo, olha, limpem tudo, só mas a mesa tá na bagunça, deixa assim. Deixa assim que é a minha bagunça. Eu entendo. É a minha bagunça. Se tu tirar desse post-it daqui, tu já estragou todo o meu dia, porque não eu vou ler. Não vai encontrar. Então, o importante é começar. Depois que começa, vai. Prefeita, sabe, uma coisa que eu fico muito triste. Eu converso com todo o centro. Eu vou em todas as lojas oferecer os concursos públicos. Todas. Chego em todas e falo. E tem muita gente que não terminou o ensino médio, tem muita gente que não terminou o ensino fundamental. E hoje tem EJA, hein? E hoje tem um EJA gratuito. Exatamente. E mais de uma escola. E tem o EJA do SESI, que tem bolsa, e tem EJA particular, que é de 150 a 200 reais por mês, que às vezes em 6 meses tu termina, ou 1 ano e meio se tu estiver bem atrasado. Só que tu tem que começar. Uma hora tu vai começar e uma hora tu vai terminar. No início e no fim, como tudo. Só que às vezes a pessoa tá ali e não faz por onde buscar a informação, ou daqui a pouco acha que é muito caro, gasta 150, mas pra tomar cerveja na faixa tem. Aí, por exemplo, cara, vai mudar a tua vida, tu vai ter o ensino médio, daqui a pouco tu vai poder participar de um concurso da prefeitura, vai poder fazer uma SUSEP. Ensino médio abre. É a mesma coisa a faculdade. A faculdade hoje tem faculdades por 60 reais por mês. Parece mentira, mas é 60 pila. Na FASUL, Azul, tem faculdade por 60 pila por mês. Não, mas Então, a gente vai trazendo um polo aqui para o Fox também. Não escolheu ainda, a gente tá vendo quais são as propostas. E a ideia é fazer curso técnico, fazer curso de nível superior e também fazer o EJA. A gente tá fechando com o EJA, que é de 150 a 200 reais por mês. Termina de 6 meses a 1 ano e meio. E vale a pena, porque vai mudar a tua vida. E olha, a base salarial do desenvolvimento é baixa.
As pessoas falam pra mim 1.500, 1.400, 1.500, 1.400, 1.500, 1.600. Tu imagina tu ter a possibilidade de quadriplicar o teu salário estudando 6 mesinhos ou 3 mesinhos. Sendo que tu tem que fazer uma faculdade, às vezes, pra ter uma certeza de futuro de que tu não vai saber se tu vai ter emprego. Mas tu sabe que daqui a 2 anos vai ter um curso da Polícia Civil, daqui a 1 ano vai ter a Civil, e daqui a 2 anos vai ter SUSEP. E que vão chamar todo mundo. Eu tô dizendo que o pessoal comece a estudar pra SUSEP. E o pessoal não dá bola. Eu falo pra Eu não vou estudar pra pra civil, começa a estudar pra civil. Exato. Ah, mas é muito conteúdo. Cara, começa com um plano perfeito. O que a civil é? A civil cai. Português, 50% da prova. Redação. Se tu tiver bom em português e redação, o resto é um passeio. São 23 legislações especiais. Tudo bem. E é um conteúdo gostoso de estudar. O mais chato é o português. Se tu fizer um curso de redação, isso é horrível. é péssimo em português, mas se tu fizer um curso de redação e der um foco no português, a legislação especial tu tira treta, tu tem curiosidade. Estatuto do torcedor, o que acontece? Quais os crimes? Estatuto do idoso, quais os crimes? Não, mas tu vê, as pessoas têm uma percepção de tempo muito diferente da nossa, né? Claro, a gente já passou por isso, eu já passei por isso. Mas eu falava agora, quando estava falando da questão da guarda, porque eu tenho que pedir regime de urgência no projeto de lei. Por que eu não pedi regime de urgência no projeto de lei? A melhor coisa pro concurseiro agora é ganhar tempo. Se ele já sabe que vai ser criada, porque cedo ou tarde, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, vai ser criada, ou seja, há uma estimativa concreta de um futuro concurso. Fato, isso é um fato. Vai ser daqui a uns 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Não sei. Para mim, se eu estivesse estudando, eu preferia que fosse daqui a pelo menos 8. Para dar tempo de eu pegar todos os editais do entorno aqui, enquanto não saio daqui. Ficar voando, chegar voando. Quem tá mal, melhora. Quem tá bem, se manter, vai ficar voando. Imagina para mim, um concurso de ensino médio, que tem ali um salário, eu não me lembro agora qual é os valores, mas vai dar, mas eu não me lembro quanto é que é esse padrão 8, que é muito padrão na minha cabeça, daí não dá. O padrão 8 é o mesmo do escolar, vai dar 2.000, de base vai dar 2.000, base, né? Base vai dar 2.000, 2.300 e pouco, e aí vai dar, e aí pega o 5% de... Eu sei que a remuneração entra tudo capaz de dar uns 5, 6 mil. Mais as horas extra, né? Capaz de ganhar uns 6, 7 mil reais. É um super salário. Ao contrário. Você tem que propondo como é que vai sair. Você tem que inventar a cara demora e poder isso, estudar. Tô terminar o conteúdo. Sabe que eu sempre digo que o pessoal tem que estudar com a informação. A prefeita falou que de guarda, vai estudar. Eu vou ver, porque talvez não tenha. Não fica contando com o ovo da galinha. Não, vai ter um dia. Senão, como eu disse, se não for agora me estudei, que não vai ser, tô brincando, vai ser daqui a 6 meses, entendeu? Mas vai. Pra Suzeb eu fiz assim, eu vi o secretário de segurança, né, que era depois do governador, o Ranolfo falou, em agosto 8, eu vou fazer o concurso da Suzeb, programa RS Seguro, não sei o que, vou chamar 400 ou 600 para Suzeb. Eu estudei agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dei 6 meses. 4 meses meio matado e 2 meses intensificado o estudo. E passei na SUSEP. Se eu tivesse esperado o edital, eu tinha estudado só os 2 meses, estava fora, não estava dentro. E a outra coisa que o pessoal... Esperar o edital é furada. E a outra coisa que eu fiz foi investir numa mentoria, não, foi numa imersão de 2 dias. Com a professora Lúcia, que é aqui de Livramento. Tem um cursinho em Porto Alegre, às vezes ela vem. E eu gastei R$200 naquela época, eu peguei no banco negativo. Investi. Às vezes o pessoal, mas 300 pila no curso de português. Tu vai passar nesse civil, tu vai ganhar 6 mil, teu 13º uma vez por ano vai ser 6 mil. Por que 300 pila no curso de redação específico da professora tal? 300 pila, cara. Em redação. Não, e outra, né? E agora essa função da Caixa, que foi cara dada. E além de tudo, tem, claro, a gente que. Eu não faço mais concurso, mas acompanho. Tem vários amigos que fazem, outros que dão aula, enfim. E aí eu conversando, esse cara, redação. A gente tem que entender onde é que nós estamos inseridos e que concurso nós estamos fazendo. A Caixa Econômica Federal. Ok. Tem um peso do governo federal grande dentro da Caixa. A pauta, não preciso dizer que pauta, vai ser uma pauta pro lado de lá. Uhum. Não vai ser algo falando sobre o poder das armas de fogo. Óbvio que não. Então, não, né? Para fazer concurso também tem que mesmo sem nenhum. de luz. O CNU agora vem também, vem com força de questões. Isso tu tem que escrever o que eles querem escutar. Tu não pode ir contra. Escreve, não pensa no teu coração, pensa no que eles querem escutar. Se a pauta for, sei lá, for meio ambiente, cara, ODS, vamos lá.
Eu botei 4 coisas que eu digo, isso aqui tem que estar. Como que tu vai desenvolver isso aqui? Eu não sei, porque começa ali com introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu sou dessa época, eu não sei se ainda Ainda tem acontece. o esqueleto. Tem o esqueleto ainda. Dá pra Sim, copiar. Dá pra Aí eu usar. digo, cara, assim, ó, tu tem dá que pra usar o lançar esqueleto. a agenda, né? Tem que lançar o ODS, meio ambiente, tem que lançar o ODS, tem que lançar o efeito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se fosse concurso do ADK, bom, aí a gente podia falar outra Ao coisa. contrário. Mas É. até isso o concurseiro tem que Tem que pegar. estar adaptado. Porque, por isso que não adianta o cara só, eu vou estudar. Não, mas quem vai fazer concurso com redação, aí já tem que ter uma visão de mundo. Tem que um ligar o pouquinho mais jornal ampla. todos os dias. Eu Pra acho olhar. que no DEPEN caiu o SUSP, né, da redação. Caiu, eles preto. Que o professor fala de interoperabilidade, cara. A palavra bonita e vai ficar bem na redação. Veio outra mulher. Mas porque é uma pauta muito presente. Né? É que nem É obrigado uma mesmo. realidade que as penitenciárias enfrentam. E cada vez mais crescendo. E tal, por quê, né? Talvez essa seja a grande pergunta. Por que as mulheres estão se envolvendo mais? Porque não é um perfil feminino Eu sei. se envolver em criminalidade. Não vai me dizer que é por amor. Né? Não, elas estão porque enquanto o marido fica Tá preso, presa sem pagar elas as contas estão lá dentro. tocando o negócio. É. Elas não estão só com ficou de dinheiro. Claro. Elas seguem tocando, então elas seguem tocando a boca de fumo. E aí, uma hora ou outra, elas vão cair presa. E o negócio é lucrativo. O tráfico de droga, infelizmente, é lucrativo. Muito. Então, o que uma pessoa normal ganha em 2, 3 meses de serviço, a pessoa às vezes ganha em 6 dias fazendo tráfico de drogas. Então, é aquela coisa, eu vou fazendo porque eu vou me arriscando. E o Mas peso agora da, vai cair, né? o peso da cadeia, eu acho que o peso da cadeia é uma coisa que leva tempo pra vir pras costas do cara. A primeira prisão, a segunda, a terceira, ele não se importa. Quando ele pega uma que ele vai ficar 10 anos de fechado, que é a terceira prisão, aí ele calcula, eu vou ficar 10 anos fechado. Agora, enquanto ele tá ali, sendo preso por tráfico, ficando 2 anos, 3 indo pra rua, tá bom, tá confortável. Eu acho que a solução seria, sabe o quê? Pra resolver o problema, então logo a primeira prisão num crime que fosse que nem o tráfico, que destrói famílias, Já que pesada. aquela ali, a primeira progressão dele já tinha que ser 10 anos. Aí, esse aqui já não fazia mais. Vem o próximo. Esse aqui já não faz mais. Na Espanha é assim, as penas são maiores. Elas começam duras. No Brasil, não. O primeiro tráfico, 3 anos tá na rua. 2 anos e meio tá na rua. Remissão, não sei o que, quando vem tá indo embora. Eu sou um entusiasta do trabalho prisional. Eu trabalhei em vários projetos em Canoas. Eu era responsável por um PAC, uma parceria de ação conjunta com uma iniciativa privada. Lá nós tínhamos 140 presos remunerados, 14 empresas dentro do presídio, e eu trabalhava junto com a direção. Eu fiz vários projetos. Teve um projeto que eu fiz que os próprios presos eram os professores de um curso de padaria para os imigrantes e quilombolas da cidade. Os imigrantes foram para dentro do presídio aprender com os presos. E esses 2 presos, eu tenho certeza que hoje eles estão reinseridos na sociedade e não voltaram para o crime. Só que a grande maioria volta. É uma retroalimentação. Ele vai voltar, ele vai estar devendo para a facção, ele vai ter que fazer a mão, ele vai estar devendo. Então, qual é o detalhe? As penas mais duras, eu acho que elas solucionariam, porque aquele indivíduo, o peso da cadeia dele ia ser tão grande e ele ia pensar 2 vezes Mas no é que cometer. hoje tu vai pro presídio, aí tu não tem que pagar aluguel, né? Tu tem auxílio de reclusão, muitos, não são todos, é verdade. Aí, né, tu tem ali, tu tá junto com outros 4, 5 na cela, aquilo já virou uma colônia de férias. Aí tu tem telefone, tu tem... Eu tô falando do presídio do estado, não tô falando do presídio federal, que Sim, como um realmente é todo. outra lógica. Então, assim, no fim das contas, O peso, ele tem a comida no horário certo, muitos desses não tem comida em casa. a cadeia não é um lugar tão ruim se for analisar. Teria que ser mais penoso. A pena pela LEP, pela lei, ela tem dois objetivos. O primeiro é te impor uma sanção, uma pena, para que tu repense, vai pro cantinho do castigo. Né? Essa é a primeira. E a segunda é tu ser ressocializado. Né? E muitas vezes esse trabalho de ressocialização, em 90% do sistema prisional, não acontece. E outra, tu cria a necessidade da pessoa pagar o que deveu dentro da cadeia para a organização criminosa. E tu acaba tendo que sair para fazer a mão, sair para fazer o assalto. É que os nossos presídios foram pensados por uma lógica de um crime desorganizado. E hoje nós temos o crime organizado. Hoje nós temos facções que, a meu ver, assim, mudaram a lógica de como nós devemos tratar a criminalidade. E aí, se ela muda a lógica até dos presídios. Exato. Ela muda a forma como tu encara, só que nós não estamos dispostos a fazer isso. A gente vive
A gente faz de conta que não existe criminalidade, que não aconteceu com a gente, né? Enquanto não é com a gente, enquanto é só com o meu vizinho, Tá tudo tudo bem. bem. Né? É isso pra tudo na vida. Então a gente ignora a criminalidade, a gente finge que os presos não existem. A lógica do preso me parece que é a mesma lógica do lixo. A gente esquece que o lixo não vai pra Marte, né? Sim. Ele fica aqui, naquele bloquinho de mundo que a gente conhece. É a mesma lógica. A gente ignora o preso, a gente ignora o fato de que tu tem uma população carcerária gigantesca, até porque somos um país grande, então aquela narrativa, o país que mais prende, mas só um pouquinho. Vamos avaliar, né? Vamos fazer. Aí é matemática básica. Vamos ver o tamanho dos países e vamos ver se realmente é isso. Não é bem por aí. E a senhora sabe que se fizer um trabalho dentro do presídio que atinja esses presos de facção, consiga apartar eles aos poucos para projetos dentro da cadeia de educação, de trabalho, de empresas, e que tu consiga afastar um pouco ele da massa e fazer ele trabalhar, ele quer sair dessa vida, porque às vezes ele não sabe o caminho. E o pós-cárcere não existe hoje. Ele abriu a porta, tu solta ele que nem um cachorro louco, sem a coleira. E a primeira coisa que ele faz quando ele sai, ele morde. Ele assalta no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Outro dia eu encontrei um ex-detento e eu comprei uma cesta básica para ele. Eu fiquei dever as roupas para ele. Eu falei com meu cunhado, pedi roupa e tudo. E eu disse pra ele, cara, vai embora do Rio Grande do Sul. Vai embora do Rio Grande do Sul, pega um ônibus pra Santa Catarina, se apresenta no albergue e vai trabalhar na praia. Sai dessa vida de facção, abandona isso. Sabe o que ele fez? Ele saiu de noite naquela noite. E ele morreu. No mesmo dia. A esposa dele me mandou mensagem. Eu tinha pegado o contato dele pra arrumar emprego pra ele. O meu esposo morreu. Foi a última morte que teve na cidade. Na manhã, eu tinha ajudado ele, comprei comida pra ele, eu ajudei ele e ele morreu. E eu disse pra ele, vamos te matar. Das duas, uma, ou tu vai morrer ou vai ser preso. A lógica do crime mudou. E aí, ele se organizou e ele não perdoa. Ele foi morto naquela mesma noite. Então, esse projeto pós-cárcere, não existe no Estado. Então, a gente tem que trabalhar o pós-cárcere. A gente tem que trazer um projeto, um acolhimento. Ah, mas está investindo em vagabundo. Eu não estou investindo em vagabundo. Eu estou investindo na proteção da sociedade gaúcha e do tal que for, através do que É mais entusiasmo do que eu. eu acredito que tenha como. Sabe por quê? Porque eu não consigo encarcerar ele para sempre. Não, sem Se eu dúvida. conseguir- Lamentavelmente. Se eu conseguisse, pela lei, né? Lamentavelmente. Não dá pra deixar isso. Não, Vou deixar nervoso. tá. E Não, eu preciso. no Twitter. Gente, O prefeito tem Tem um compromisso agora. Nossa, e a Olha, primeira coisa tá que me bom. faz mal. Se a pessoa fala assim, ó, eu tenho compromisso tal horário, chega mas fica nervoso. Não, mas tá ótimo. É que eu vou conversar É pra umas outro seis, podcast. eu vou conversar umas 6 horas se eu for falar agora. É que, sabe por que eu fico tão nervoso com essa história, perfeita? Porque aquilo que a senhora falou. Não, sabe por quê? Porque o meu trabalho, ele é um ciclo que não dá resultado. Sim, mas... Eu vou pra casa. mas isso aí... Não, eu não consigo ver o resultado, né? Estamos todos enxugando gelo. Todos. Na máquina pública, seja ela na polícia, seja ela na administração. Estamos sempre enxugando gelo. Né? Então, Porque imagina a minha frustração. O senhor se frustra porque o seu preso vai e volta, vai e volta. E morre. Imagina eu que fecho Eu trabalho- o buraco do diabo no buraco. É uma tristeza. Seu preso vai. Não, vai e volta 1000 vezes. Cadê o buraco? Eu fecho o buraco, choro e abro o buraco. Aí eu fecho a rua, aí o outro vizinho não consegue ficar feliz que eu arrumei a rua dos outros vizinhos. E aí ele quer saber, é sério? Por que arrumou do outro? Gente, Nem eu impressionante. parei de lá na prefeitura. Não, é impressionante. Então a gente estamos todos enxugando gelo. Vamos viver com essa frustração, porque essa frustração no público, ela é eterna. Nós nunca vamos ter, e eu digo isso vale para tudo. Eu falei, não me lembro nem onde é que eu disse, quem chegar aqui e prometer uma cidade perfeita é como prometer uma sociedade perfeita. Não é viável. Não é viável. Não tem dinheiro para tudo, não tem lugar para todo mundo, não tem. Que horrível isso que é prefeita. É verdade. Eu sou muito transparente para praticamente tudo nessa vida e eu não sou de meias verdades. Sou muito franca, muito papo reto. Não há. E a gente tem que botar os pés no chão e viver com isso e trabalhar buscando sempre o ideal. Qual é o ideal? Uma cidade perfeita. Eu busco isso, mas eu tenho meus 2 pés no chão, sabendo que eu não vou alcançar. Mas o meu compromisso de alcançar é o meu compromisso de alcançar, mas eu sei que eu não vou. Aí eu tento sair menos frustrada. É que nem o senhor. Pois é, porque eu preso, não sei o quê, porque eu ajudo, porque o preso tem que voltar. Que bom, não se canse de fazer isso. Mas não se frustre se não salvar a todos, porque não vai. Entendeu? Essa é a lógica da vida, gente. Vocês não vão conseguir ganhar todos os atendentes das lojas para fazer concurso. Sendo show, mas qual é a missão de vocês? Tentar ganhar. Tentar todo dia. Senhores, a prefeitura me ensinou isso. Isso é a prefeitura que me ensinou.
a tentativa é muito válida, sabe? A tentativa é o que nos diferencia. Porque se tu não tenta, tu tá igual aos outros, sabe? Se tu não tenta, é aquela frase que eu sempre ouvi aqui em Livramento. Sempre foi assim. Por quê? Porque nunca ninguém tentou diferente. Então, a tentativa, a minha tentativa, a sua tentativa, a tentativa de vocês, é o que muda a sociedade. É na tentativa que a gente vai mudar, tá? Então, eu acho que a gente tá com o foco errado. A gente tem o foco lá na ponta e o nosso foco tem que ser aqui, ó. Na Não minha é no tentativa resultado, de hoje. é no meio, é no processo que vai gerar. Nossa, o papo tá ótimo, mas eu preciso ir. Quero primeiro agradecer o convite, agradecer o foco, agradecer os guris dos bastidores, né? Espero que o som tenha dado certo, minha voz não tenha Deus ficado. Dizer, né? Deixar um abraço aí. Pela quarta vez não vai dar, né? 5 horas. Estamos desde a 1 da tarde. Deixar aí um agradecimento, um abraço para os parceiros, deixar um recado, eu acho que é um recado muito meu, assim, quando a gente fala, o que eu vim falar aqui hoje, né, a convite dos guris, eu vim falar da minha vida pessoal, eu não vim falar da vida de um amigo, de alguém que eu conheci, não, eu falo de mim, mudou a minha vida, né, o fato de eu ter encarado os concursos públicos, eu ter colocado a disciplina necessária, e já vou avisando, não vai ser fácil, vão querer desistir, vão ter que fazer investimento, vão ter que ter orientação, mas muda a vida de vocês, mudou a minha com todos os prognósticos para não dar, mudou a minha vida. Então acho que eu sou uma prova viva de que dá certo, né? Que é preciso vontade, obviamente, como tudo na vida. Para te jogar bola tem que ter vontade, para te ir para balada tem que ter vontade, para estudar tem que ter vontade. Não é tão diferente assim. Então dizer que estamos à disposição, né? Estamos à disposição sempre que precisar. A gente vem conversar assunto que temos bastante, né? Se deixar a gente faz 25 podcasts no dia. Dá pra fazer um por semana. Porque pauta tem bastante. Não, mas vamos botar um limite de tempo. Tá bem. 20 minutinhos, senão... Não, vou fazer que nem aquele jogo. Como é que é aquele negocinho de jogo de xadrez? Lembra o temporizador aqui? Isso. Tu joga e vira. Aí Claro. eu falo e pato. Vamos fazer 20 minutinhos, porque aí o pessoal assiste ao É final. um bate-bola. É um Isso, bate-bola. tem que ser. Tá, um bate-bola. Mas muito obrigada. Boa noite a todos aí. Feito, pessoal. Então, vamos encerrando o nosso podcast. Muito obrigado por terem aguardado até o final. Tá? Vamos ser concursados em 2024, 2025. Super oportunidades vindo aí. Venham aqui na Fox, que eu vou contar tudo que a prefeita me contou no ouvido aqui. E vocês Olha. venham aqui na Fox e nós vamos conversar pessoalmente, tá? Muita coisa boa vindo por aí. E com certeza, Livramento vai seguir nessa evolução por mais 4 anos. Tá? Prefeita, muito obrigado. Muito obrigada. Fico muito feliz. Agradeço. Essa história é Sempre inspiradora. Essa história é inspiradora. Aquela vez na festa aprovada, a senhora me contou um pouco. E eu fiquei bem interessado. É uma história de quem batalhou por ela e que hoje pode falar que deu certo. E eu falei, nossos alunos precisam conhecer essa história. Obrigada. Sim, e em seguida que a gente falou sobre a guarda, né? Teve um aluno que veio aqui. Ai, a prefeita, Já minha foi. vizinha. Já Ela foi já tudo foi bem. até ela é muito inteligente. E agora a gente Ela é muito bonitinha, pra ver. Eu só para avisar, eu já voltei a correr e eu já voltei a fazer bar. Olha aí. Dito isso, não preciso dizer mais nada, né? Tá bem. Eu me motivei com a história, vou entrar até na faculdade de Direito agora. Agora, eu tenho um secretário meu, terminou gestão pública agora, na Unipampa, e começou direito. Direito é apaixonante. Eu sou suspeita pra falar, mas direito é maravilhoso. Te amo. Fechou então? Valeu, pessoal. Uma roda Tchau. aqui.